Olá! Neste vídeo estudamos as propriedades dos sistemas do terceiro grupo e do primeiro caso. Os sistemas lineares do terceiro grupo caracterizam-se por não possuírem nenhum par de vetor normal múltiplo. Assim, vamos começar. Então, temos sistemas do terceiro grupo, primeiro caso, definição e propriedades. Definição. Sistemas do terceiro grupo, primeiro caso, são os sistemas que têm como imagem três planos que se intersectam numa única reta. Esta definição, portanto, nos dá um sistema linear que tem a seguinte imagem. Três planos que se intersectam numa única reta. Planos alfa, plano beta e plano gama. Nós vamos agora dar um exemplo de um sistema linear do terceiro grupo e do primeiro caso, e vamos também mostrar que esse sistema linear atende às seguintes propriedades. Então aqui nós temos todas as propriedades do sistema linear do terceiro grupo. Terceiro grupo e primeiro caso. Vamos analisar cada uma dessas propriedades. Bom, a primeira propriedade nos diz que os vetores normais, nenhum deles são múltiplos. Esse n pequeno, nzinho ou n minúsculo representam os vetores normais e o nzão ou n maiúsculo representa os vetores aumentados. Então, na primeira propriedade, nós temos que nzinho1 é diferente de alfa que multiplica nzinho2, e lembremos da definição de vetor múltiplo. Então, o nzinho1 diferente de alfa que multiplica nzinho2 significa que o vetor nzinho1 não é múltiplo do vetor nzinho2. Resumindo, essa propriedade afirma que nenhum dos pares de vetores normais são múltiplos. Vamos então ver a segunda propriedade. A segunda propriedade é uma propriedade que decorre da primeira, mas refere-se aos vetores aumentados. Essa propriedade garante que nenhum dos vetores aumentados também são múltiplos. Então aqui nós temos nzão1 diferente de alfa que multiplica nzão2, nzão1 diferente de alfa que multiplica nzão3, nzão2 diferente de alfa que multiplica nzão3, qualquer que seja o alfa pertencente a R. Temos, portanto, as duas primeiras propriedades. A terceira, quarta e quinta propriedades refere-se à relação de combinação linear existente entre os vetores normais. Então temos a terceira propriedade, lembrem-se da definição de combinação linear que nós vimos no último ou penúltimo vídeo. O vetor nzinho1 ser igual a alfa1 multiplicado por nzinho2 mais beta1 multiplicado por nzinho3 para algum alfa1 e para algum beta1 pertencente a R. Esta é a definição de combinação linear. Então, esta terceira, quarta e propriedade, dizendo de forma resumida, significa dizer que qualquer dos vetores normais são múltiplos dos outros dois. Melhor dizendo, qualquer um dos vetores normais é combinação linear dos outros dois. Ok. E, finalmente, a quinta propriedade. Na quinta propriedade, nós afirmamos que os vetores aumentados, nzinho1, melhor dizendo, nzão1, nzão2 e nzão3, acompanham a combinação linear. Isto é, nzão1 é igual a alfa1 que multiplica nzão2 mais beta1 que multiplica
n3. Dizer que acompanha a combinação linear é pelo fato de que a combinação linear entre os vetores aumentados se dá também com os mesmos escalares em que acontecem as combinações lineares dos vetores normais. Por isso, a sexta propriedade. Muito bem. Então, nós agora vamos dar um exemplo de um sistema linear do terceiro grupo, do primeiro caso. E vamos também mostrar que esse sistema linear ele atende a todas estas propriedades. Temos aqui o sistema linear e que deveremos mostrar que o mesmo verifica todas as propriedades anteriormente mostradas. Entretanto, nós vamos agora apresentar um teorema que é muito útil, no sentido de que corta o caminho no sentido de apresentar estes resultados. Bom, o que diz o nosso teorema? A primeira hipótese do teorema nos diz que seja S um sistema linear 3×3, tal que nenhum dos vetores normais seja um múltiplo. A segunda hipótese do teorema nos diz que existe um alfa e beta pertencente a R, tal que Nzão1 é igual a alfa multiplicado por Nzão2 mais beta multiplicado por Nzão3. Ou seja, a primeira hipótese nos diz que nenhum dos vetores normais aumentado é múltiplo, e a segunda hipótese que o primeiro vetor aumentado é uma combinação linear dos outros dois. Bom, a conclusão do teorema, que é a sua tese, informa que, satisfeita essas duas condições, então o sistema S é um sistema do terceiro grupo e primeiro caso. Assim, de posse desse nosso teorema, para mostrarmos que esse sistema linear é um sistema do terceiro grupo e do primeiro caso, deveremos apenas verificarmos a primeira e a segunda hipótese desse teorema. Então vamos fazer isto. Primeiro, verificando a primeira hipótese. Bom, temos aqui o primeiro vetor normal, aqui o segundo vetor normal, o qual nós estamos multiplicando pelo escalar alfa. Efetuando a multiplicação do escalar pelo vetor, obtemos a igualdade, que é uma igualdade entre dois vetores, e que desta igualdade nós vamos poder escrever o seguinte sistema, que é um sistema de três equações com uma única variável. Vemos que esse sistema é um sistema incompatível, ou seja, é um sistema sem solução, porque o alfa não pode ao mesmo tempo ser igual a 1/5, 1/3 e 3/7. Isso significa dizer que não existe alfa tal que essa igualdade aqui se verifica. Portanto, concluímos que o primeiro vetor normal não é múltiplo do segundo, mostrando, portanto, a veracidade da nossa hipótese relativamente ao primeiro e segundo vetor normal. Falta agora fazer entre o primeiro e terceiro vetor normal e entre o segundo e terceiro vetor normal. E chegaríamos à mesma conclusão. O que deixaremos para que o leitor faça esse resultado, uma vez que o procedimento é semelhante ao que está aqui. Muito bem. Agora, nós vamos mostrar que o sistema verifica a segunda hipótese do teorema. E então, deveremos mostrar que o vetor normal, o primeiro vetor, melhor dizendo, devemos mostrar que o primeiro vetor aumentado é uma combinação linear dos outros dois. Vamos então fazer a verificação da segunda hipótese. Temos, portanto, o segundo vetor aumentado,
multiplicado pelo escalar alfa mais o terceiro vetor aumentado multiplicado pelo escalar beta e igualado ao primeiro vetor aumentado. Ora, esta equação nos dá o seguinte sistema cartesiano, sistema linear. É um sistema de 4 equações com 2 variáveis. É um sistema, portanto, nas variáveis alfa e na variável beta. Vamos resolver esse sistema aplicando o método de Gauss-Jordan. Portanto, devemos tirar a partir desse sistema a sua matriz aumentada. Então, temos aqui o sistema e a sua matriz aumentada. Na primeira linha, 5, 9, 1. Na segunda linha, 6, 10, 2. Na terceira linha, 7, 11, 3. E na quarta linha, 8, 12 e 4. Na aplicação do método de Gauss-Jordan, consiste em nós mostrarmos que esses três, ou melhor, tornar iguais a zero esses três elementos, e depois vamos trabalhar no sentido de tornar iguais a zero esses dois elementos. Portanto, vamos considerar o nosso vetor aumentado. Aqui nós vamos considerar as 4 linhas melhor dizendo, as 4 linhas da matriz aumentada do sistema. Na verdade, aqui nós temos a matriz aumentada do sistema. E, a partir dela, vamos considerar as suas linhas. A primeira linha, a segunda linha. A segunda linha nós vamos multiplicar por 5 negativo e a primeira linha nós vamos multiplicar por 6 positivo a fim de tornar igual a zero este elemento. Então, multiplicando a segunda linha por 5 negativo, nós vamos obter a terna 30 negativo, 50 negativo e 10 negativo. E multiplicando a primeira linha por 6 positivos, nós obtemos 30 positivo, 54 positivo e 6 positivo. Somando as duas ternas ordenadas ou vetores, nós obtemos o vetor 0, 4 e menos 4. Muito bem. Agora nós vamos considerar a terceira linha, vamos multiplicar por 6 negativo e vamos tomar a segunda linha e multiplicar por 7 positivo. Então temos a terceira linha multiplicada por 6 negativo e a segunda linha multiplicada por 7 positivo. Obtemos, portanto, as ternas ordenadas, 6 negativo multiplicado por 7, 6 negativo multiplicado por 11 e 6 negativo multiplicado por 3, que tem como resultado, respectivamente, 42 negativo, 66 negativo e 18 negativo. Multiplicando agora 7 pela segunda linha, ficamos com 42 positivo, 70 positivo e 14 positivo. Somando as duas ternas ordenadas ou vetores, obtemos o vetor 0, 4 e menos 4. Vamos agora tomar a quarta linha, multiplicá-la por 7 negativo e tomar a terceira linha e multiplicar por 8 positivo. Então, multiplicando a quarta linha por 7 negativos, obtemos 56 negativo, 84 negativo e 28 negativo. E multiplicando a terceira linha por 8 positivo, obtemos 56 positivo, 88 positivo e 24 positivo, tendo como resultado final o vetor 0, 4 e menos 4. Temos, portanto, aqui a segunda, terceira e quarta linha da nossa nova matriz aumentada. Está então escrita a nossa nova matriz aumentada e agora nós vamos trabalhar no sentido de tornar esses dois elementos iguais a zero. Muito bem. Vamos tomar a terceira linha, vamos multiplicar a quarta linha por menos 1 e somar com a terceira. Então,
nós temos, ou melhor dizendo, primeiramente, vamos tomar a terceira linha e multiplicar por menos 1, somar com a segunda, e depois nós vamos tomar a quarta linha, multiplicar por menos 1 e somar com a terceira. Muito bem. Fazendo as multiplicações devidas, nós obtemos a primeira terna ordenada, a segunda terna ordenada. Somando essas duas ternas, nós obtemos o resultado, o vetor 0, 0, 0. Fazendo agora a multiplicação da quarta linha por menos 1 e somando com a terceira, obtemos os seguintes resultados. Somado essas duas ternas ordenadas, obtemos o vetor 0, 0, 0. Portanto, aqui será a terceira linha da nossa matriz aumentada e esta daqui será a quarta linha da nossa matriz aumentada. Escrevendo agora, portanto, a nossa nova matriz, nós temos 5, 9 e 1 na primeira linha, 0, 4 e menos 4, 0, 0, 0, 0, 0 e 0 finalmente na quarta linha. Muito bem, a partir dessa matriz aumentada, podemos reescrever o nosso sistema, e o qual ficará 5 alfa mais 9 beta, igual a 1, mais 0 que multiplica alfa mais 4 beta, igual a menos 4, e aqui 0 menos alfa mais 0 vezes beta igual a 0, e aqui na quarta linha 0 mais 0 vezes alfa mais 0 vezes beta igual a 0. Muito bem, dividindo agora a quarta linha, ou melhor dizendo, dividindo agora a segunda linha do sistema por 4, nós obtemos que beta é igual a menos 1. Temos, portanto, 0 que multiplica alfa mais beta igual a menos 1. Sendo beta igual a menos 1, podemos agora, na primeira equação, substituir o beta por menos 1, fica 9 multiplicado por menos 1 igual a menos 9. Passando este menos 9 para o segundo membro, nós ficamos com o sistema 5 alfa igual a 1 mais 9 igual a 10, como primeira equação do sistema. E, dividindo 10 por 5, nós temos o resultado igual a 2. Portanto, obtemos como resultado alfa igual a 2 e beta igual a menos 1. Vemos aqui que existem alfa igual a 2, beta igual a menos 1, ou seja, existe alfa e beta que tornam o nosso sistema um sistema possível. Isso significa dizer que existe alfa e beta, tal que o N1 é uma combinação linear do N2 e do N3, que era isso que nós queríamos mostrar. Portanto, ficou verificado a primeira hipótese do nosso teorema, ficou verificado a segunda hipótese do nosso teorema, e então concluímos que é verdade que o sistema é um sistema do terceiro grupo, do primeiro caso, de acordo com o teorema que mostramos anteriormente. Ok, assim finalizamos esta etapa com relação aos sistemas do terceiro grupo e primeiro caso.